Olá, sou o Fernando, professor na Escola Básica da URI, e hoje nós vamos conversar sobre filosofia e sociologia no Enem. Como nós sabemos, o Enem trabalha com diversas reflexões, diversas interpretações, e nas disciplinas de filosofia e sociologia nós temos aí uma relação que é construída a partir do raciocínio lógico, da interpretação das questões e também dos objetos de estudo, que são trabalhados no Enem e que nos últimos anos aí têm sido estabelecidos e apresentados no Enem. Com relação à filosofia, pessoal, nós temos o estudo da filosofia que pode ser aqui desenvolvido em duas formas. O estudo da filosofia a partir dos pensadores e a filosofia também pelos temas de filosofia. Quando nós pensamos a filosofia através dos pensadores, nós podemos observar a filosofia pensada também a partir da história da filosofia, a partir de um contexto histórico de compreensão, de entendimento do sentido da filosofia. Então nós podemos entender desde o começo da filosofia, lá na mitologia grega, quando nós temos então toda a filosofia antiga. Depois nós podemos olhar a filosofia medieval, depois a filosofia moderna e também a filosofia contemporânea. E é esse convite que nós também podemos estar pensando e olhando aqui através dos pensadores, quando nós olhamos da filosofia antiga, as primeiras reflexões, onde nós temos então os chamados pensadores da filosofia pré-socrática, onde que existe então a cosmologia. E dentro da cosmologia, que é como se fosse um parâmetro, um paradigma da antiguidade, nós temos então os filósofos pré-socráticos, que começam com Tales de Mileto, Anaxágoras, Demócrito, dentre outros, e esses filósofos também, eles fazem aí uma relação entre o que alguns pensadores vão estabelecer como monistas e pluralistas. São os primeiros filósofos. É interessante nós estarmos olhando essa perspectiva da filosofia antiga, então, no qual a filosofia vai se estabelecendo entre o que é a mitologia e o que é a filosofia. É o começo do pensamento filosófico na Grécia Antiga. O Enem trabalha dentro dessa perspectiva da filosofia ocidental. Esses primeiros filósofos também, eles vão ser estudados e pensados no Enem a partir da filosofia clássica, onde que nós temos Sócrates, Platão e Aristóteles, que são pensadores que trabalham uma perspectiva um pouco mais antropocêntrica, em que, por exemplo, Sócrates tem pontos chaves no Enem, como a dialética socrática, o método que Sócrates vai desenvolvendo, que se chama maiêutica, a perspectiva da afirmação só sei que nada sei. Também Platão, quando desenvolve a famosa alegoria da caverna, que estabelece aí também na sua obra a República, são todos pontos assim muito debatidos, muito trazidos nas questões do Enem, e também Aristóteles, que trabalha muito forte a ética, a política, a lógica, que são questões que dentro das provas do Enem a gente tem observado que vão sendo assim recorrentes e que trabalham os pilares da filosofia antiga. Outro elemento assim importante, olhando dentro da perspectiva histórica, quando nós olhamos a filosofia medieval, aquela filosofia que é desenvolvida dentro de um paradigma teocêntrico, onde que nós temos Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Santo Agostinho representando a patrística, todo o pensamento medieval, a tentativa de entender a fé e a relação com a razão, e também a escolástica, onde que nós temos então a construção das primeiras universidades e um pensamento que procura racionalmente dialogar com as questões teocêntricas. Esse paradigma medieval ele é importantíssimo dentro da filosofia ocidental e ele vai nos levar a uma outra época que se chama a época moderna, onde que nós temos aí o pensamento moderno, o desenvolvimento do racionalismo, o desenvolvimento das grandes ciências, e aí aquele conhecimento que é lá da antiguidade vai renascer. Aqui é interessante que a gente observe que a perspectiva da filosofia moderna ela vai se relacionando com algumas obras da antiguidade. Nós vamos ter também
como principais pensadores, desde Maquiavel, com a sua famosa obra O Príncipe, Descartes, que vai trabalhar muito forte aí a questão do método cartesiano, do racionalismo, que é um ponto muito interessante quando nós olhamos as questões, e aí tem um fragmento lá do Descartes. Bom, nós vamos relacionar Descartes, filosofia moderna, racionalismo, é um ponto assim de contextualização da questão. Também nós temos Kant, que desenvolve aí muito forte a sua teoria do conhecimento e que vai tentar fazer uma união, aí, uma reflexão a partir dos racionalistas e empiristas, desenvolvendo a perspectiva do criticismo. Montesquieu e Hobbes, que são também grandes pensadores dessa época e que a gente tem observado aí recorrentes no Enem também. A filosofia moderna desenvolve aí as ciências e essas ciências elas vão criando aí uma série de reflexões que aí então na filosofia contemporânea, com Theodor Adorno, Nietzsche, Heidegger, dentre outros, a filosofia contemporânea, a filosofia mais atual vai então estabelecendo algumas reflexões que vão sendo pensadas, dialogadas, debatidas a partir da atualidade. Então nós vamos observar que essa filosofia contemporânea é pensada também com autores como Edgar Morin, que trabalha a complexidade, observamos aí na prova do Enem passado, onde que na redação tinha um fragmento de Edgar Morin, o próprio Pierre Levy, que são autores da contemporaneidade. Também é interessante frisar que a filosofia contemporânea ela faz uma série de críticas a esse modelo moderno racionalista. A filosofia também ela pode ser trabalhada numa perspectiva temática. Então, quando nós olhamos os temas da filosofia, a primeira perspectiva aqui é a questão da teoria do conhecimento, que desde a antiguidade vai criando paradigmas, modelos de sociedade. Então, se nós fôssemos criar uma identificação aqui, nós íamos observar que na teoria do conhecimento da antiguidade, nós temos a perspectiva inicialmente cosmológica, depois nós vamos ter aí a perspectiva racionalista, antropológica, com os clássicos, né, como nós falamos aí, o Sócrates, o Platão, o Aristóteles, e depois aí nós vamos ter então, na filosofia medieval, o teocentrismo, na filosofia moderna, o forte racionalismo, e aí vai vir o empirismo, o criticismo, e na filosofia contemporânea, aí as grandes escolas de pensamento filosófico, dentre os quais nós vamos ter o existencialismo, a fenomenologia, que são assim pontos chaves para nós entender essa questão, essas questões que vão sendo estudadas na filosofia no Enem. Com relação à política, é muito interessante frisar aqui a época moderna, quando trabalha contratualismo. Então, Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, que trabalham a ideia de entender a força do Estado. É um ponto assim chave para nós pensarmos as questões aí do Enem. E a ética que tem sido transversal, tem acompanhado aí diversas questões, tem se apresentado também dentro de outras perspectivas, como a bioética, como temas atuais e que tem aí acompanhado diversas reflexões também, não só no campo da filosofia, mas se estendendo também para outros campos. Com relação à sociologia, pessoal, nós temos vários temas atuais, muito atuais, e que o Enem nos convida à reflexão. Um deles é a segregação social, essa separação social que vai ocorrendo e que também se estabelece na perspectiva da segregação socioespacial, onde que o espaço é visto como algo que está sendo caracterizante das pessoas. E a segregação social é um tema assim, muito debatido. As questões do Enem procuram às vezes trazer realidades, trabalham com imagens, com gráficos, e aqui esse tema aqui ele vai acompanhando também outros componentes curriculares, e é também aí ponto de debate em algumas possíveis redações que envolvem desde o racismo até o bullying, até o cyberbullying. Diversidade cultural, a questão da cultura, das diferentes culturas, sempre atrelado àquela concepção que pode ser pensada também com o etnocentrismo, né? Diversidade cultural, etnocentrismo, pontos de debate e de reflexão. A ideia também de cultura, uma cultura que é popular, uma cultura que é espontânea, uma cultura que pode ser também erudita e uma cultura que é também produzida.
que também é um tema aí muito forte na sociologia, a indústria cultural, aquela cultura que é produzida para as grandes massas populares. Atentem a esse tema, que ele é muito chamativo e tem sido muito instigante na mídia, nos diversos meios aí, sociais que nós temos hoje. Também é interessante nós olharmos o tema da sociologia brasileira, né, pessoal? Quando nós olhamos aí todos os assuntos que são trazidos pensando socialmente o Brasil, né? Então aí vem desde a questão do controle social, a violência, todos esses temas aí, a questão do meio ambiente, que são temas que vão sendo agregados à perspectiva da sociologia. Outra temática assim, que tem sido muito estudada e debatida nas questões, que nós temos observado também, é a questão das concepções de Estado. As concepções de Estado geralmente nos clássicos da sociologia, né? Então, no Durkheim, no Weber, também às vezes é trazido lá pelo Comte, que são como ver o Estado. É um ponto assim muito forte. É interessante debater que essa visão de Estado pode ser vista na perspectiva desde a monarquia até a própria situação da democracia, e são pontos assim bem debatidos e refletidos. Quando nós falamos também em sociologia, pessoal, é interessante nós olhar a questão da globalização, que é um tema assim que envolve o contexto também que nós vivemos, e envolve também a perspectiva da cidadania, né? A ideia da globalização sendo muito debatida, e aqui nós vemos relações interdisciplinares, onde que a sociologia dialoga com a história, com a geografia, com a própria filosofia. A questão das tecnologias, que é muito atual, que tem sido assim muito debatida e muito reflexiva também, e que em sociologia tem sido assim um ponto bem forte, bem presente, com fragmentos, com relações, e que envolve também a questão do trabalho. Trabalho que tem sido aí um tema que envolve o trabalho, a fragmentação do trabalho, as formas de trabalho, a precarização do trabalho. Então são todos temas de sociologia que estão aí pertinentes no Enem. Quando nós falamos em sociologia, é muito importante para você que é estudante, que você observe também que a sociologia ela tem uma construção dentro de alguns pensadores, e aqui nós queremos destacar alguns que mais têm aparecido e se apresentado no Enem, no sentido assim de nós ter uma contextualização. Quando nós lemos a questão, e a questão é, por exemplo, de Comte, nós já vamos relacionar que Comte é um autor do positivismo. Sendo um autor do positivismo, ele vai defender o quê? A ciência como ponto de partida. Então é interessante, pessoal, nós observar os clássicos, né? Comte, Durkheim e Weber. Durkheim, que trabalha o fato social, uma temática assim, que tem sido muito debatida, eu tenho observado muitos fragmentos, muitas partes de textos desses autores. O Weber, que trabalha assim, a questão da ação social, ação individual, então a ação com relação a valores, ação com relação a fins, ação conforme a tradição. Então, Weber é um autor aí que olha mais a questão do indivíduo. Outro tema, assim, outro ponto assim, que é de debate é próprio Marx, né, quando é um autor também que é muito debatido, quando explica as relações sociais através da perspectiva econômica, contextualiza muito as consequências da Revolução Industrial, a questão do desemprego, as questões que envolvem o proletariado, que envolvem a burguesia. São também pontos assim, bem debatidos, geralmente esses autores aqui, ou em especial aqui o Marx, ele é trazido aí dentro das questões que envolvem as relações de trabalho e de sociedade. Olhando a sociologia brasileira, nós temos Gilberto Freire, Euclides da Cunha, Florestan Fernandes, que trabalham todo o contexto do ser brasileiro, que envolve também a colonização, o olhar da sociologia para o Brasil, né? Então são temas aí que são muito utilizados e que trabalham esses autores. E na atualidade, então, Pierre Levy e Zygmunt Bauman têm sido aí muito estudados, debatidos na sociologia e fazem aí um convite muito reflexivo a pensar a atualidade. E esses são autores que são assim muito pensados e trabalhados na atualidade quando nós olhamos a sociologia na atualidade. É muito interessante que quando nós olhamos a perspectiva da sociologia, a gente compreenda a sociologia como uma ciência
Uma ciência que é social, que debate as questões atuais e, por isso, que vem acompanhando todas essas reflexões que estão vindo na atualidade. Então, para você que está estudando para a prova do Enem, essas dicas são dicas aí para nós pensarmos e estarmos aí sendo assertivos nas nossas reflexões. Muito bem, então, encontramos vocês aí no nosso 19º simulado, no dia 5 de novembro, na aplicação na sua escola. Uma boa prova do Enem, um grande abraço.